Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente tem um material que, olha, me pareceu no mínimo provocador. É um sermão de Ano Novo, sabe? Pregado lá em Londres no primeiro dia de 1860, por um pregador bem famoso da época, o Charles Haddon Spurgeon. O título é Uma Bênção de Ano Novo. E o que me chamou a atenção é que não é uma bênção comum. Spurgeon meio que nos convida para uma jornada que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de felicidade. Ele começa com uma condição bem desconfortável, o sofrimento. E, a partir daí, ele vai construindo, sabe, tijolo por tijolo, o que ele considera uma fortaleza de caráter. A nossa missão hoje, então, é seguir essa construção passo a passo e tentar entender por que, para ele, o caminho para o crescimento passa inevitavelmente pela dor. Bíblica, de 1 Pedro 5,10. E ele apresenta isso como uma oração e, ao mesmo tempo, uma bênção para a congregação dele. A grande virada, como você disse, está na estrutura. Enquanto a gente deseja feliz ano novo, esperando, sei lá, um ano sem problemas, Spurgeon propõe uma bênção que só se ativa depois da dificuldade. A frase que ancora tudo é, depois que tenhais padecido um pouco de tempo. É uma premissa radical, né? Ele está dizendo que o sofrimento não é um acidente de percurso, mas a matéria-prima da bênção. E ele deixa claro que, como pastor, ele tem dois papéis. Falar ao povo por Deus, que é a pregação, e falar a Deus pelo povo, que é a oração. E este sermão seria a união perfeita desses dois mundos. Para a gente entender a lógica dele, vamos seguir a estrutura que ele mesmo propôs. Primeiro, vamos mergulhar no que ele pede nessa bênção, que ele descreve de uma forma bem visual. E depois, vamos tentar entender de onde vem a confiança absurda que ele tem de que um pedido tão grandioso vai ser atendido. É uma ótima forma de abordar. E ele já começa com uma imagem muito forte para descrever o que ele está pedindo. Ele diz que as bênçãos são como 4 joias brilhantes, sabe? Mas que elas só mostram todo o seu brilho porque são colocadas sobre um fundo de veludo preto. E esse fundo de veludo preto é o padecer um pouco de tempo, o sofrimento. Nossa, essa imagem já diz tudo. O sofrimento não é o foco, mas é ele que dá o realce, que dá valor ao que vem depois. Então, qual é a primeira dessas joias? A primeira joia é a perfeição. Ele ora para que os fiéis sejam aperfeiçoados. E para ele isso não é um detalhe, é uma questão, sim, central. Ele usa uma série de analogias para mostrar o horror que seria uma vida de fé inacabada. E são imagens bem duras, né? Ele pergunta o que é um cristão que não chega à perfeição. E responde que é como um sonho magnífico que é interrompido antes do final. Ou tipo uma pintura incrível de um grande mestre que morre antes da última pincelada. Fica aquela sensação de um potencial desperdiçado, de uma tragédia. Exato. A ideia é que algo de imenso valor foi iniciado, mas abandonado. E é aí que ele insere a lógica teológica dele. Ele argumenta que se Deus, o Criador, que na natureza nunca deixa uma obra pela metade, ele diz que ninguém nunca viu um universo semi-criado ou um anjo inacabado, se esse mesmo Criador começou a esculpir a alma de uma pessoa, é impensável que ele abandone. Portanto, a perfeição não é só um desejo, é uma conclusão lógica, garantida pelo caráter do próprio artista. Ok, a lógica é clara. Mas como isso se conecta de volta ao veludo preto, ao sofrimento? Como se alcança essa perfeição, segundo ele? Ele é brutalmente direto nesse ponto. Ele diz que a gente não vai ser aperfeiçoado exceto pelo fogo. A única maneira de remover o que ele chama de escória e impurezas da nossa natureza é através das chamas da fornalha da aflição. A dor, para ele, não é punição, é purificação. É a ferramenta que o artesão usa para finalizar a obra. Entendi a ideia da perfeição como um alvo, mas ele fala em seguida sobre confirmação. Isso me soa um pouco passivo, sabe? O que ele quer dizer com isso? É algo que acontece com a pessoa ou o que ela faz? É uma ótima pergunta, porque a palavra pode ser enganosa. Para o Spurgeon, não é nada passivo. Se a perfeição é a forma final da escultura, a confirmação é a solidez do material. Ele usa a imagem de um arco-íris para mostrar o perigo de uma fé que é só um espetáculo bonito, mas sem substância. O arco-íris é glorioso, mas passageiro.
logo desaparece e não deixa rastro. Uma fé sem confirmação seria assim, impressionante no domingo, mas é inexistente na segunda-feira. Faz sentido. Então, ser confirmado é ter uma fé que dura, que tem substância. Exatamente. É ter um caráter que não seja como letras escritas na areia, que a primeira onda apaga, mas sim uma inscrição na rocha. É ter convicções que não mudam com o humor do dia ou com a última opinião popular. E adivinha qual é a ferramenta para gravar na rocha? As tempestades. As tempestades. A imagem mais forte que ele usa aqui é a do velho carvalho. Ele diz que se a gente olhar para um carvalho antigo, a gente vai ver raízes grossas, um tronco retorcido. Essas são as cicatrizes e as provas das centenas de tempestades que ele enfrentou. Cada vendaval o forçou a aprofundar mais as suas raízes na terra para não ser derrubado. É por isso que ele é inabalável. Para Spurgeon, a confirmação do caráter funciona da mesma forma. Ela é forjada na diversidade. É interessante, né? Essa ideia antecede em mais de um século o que a psicologia moderna chama de crescimento pós-traumático. Spurgeon estava articulando em termos teológicos um princípio de resiliência que a ciência só começaria a estudar muito mais tarde. A ideia de que o estresse, quando superado, nos torna mais fortes. Perfeitamente colocado. E isso nos leva diretamente à terceira joia, que é uma consequência natural da confirmação, o fortalecimento. Porque não adianta ter raízes profundas e estar no lugar certo se você não tem força para agir. E qual a imagem que ele usa aqui? Ele descreve a figura de um soldado. Ele está com a armadura, está no posto de batalha, mas a mão dele treme. Quando ele golpeia com a espada, o golpe é fraco, o escudo balança. A vontade está lá, a posição está correta, mas falta o vigor, a força para ser eficaz na luta. E qual seria o oposto disso? O cristão forte. O cristão forte, para ele, é alguém que não apenas suporta a tribulação, mas se alegra nela porque sabe que é ali que seu poder se manifesta. Ele chega a comparar essa figura ao Leviatã bíblico, que cheira a batalha desde longe. E ele faz uma crítica à sua própria época, ao século XIX, dizendo que a fé se tornou muito superficial. Ele elogia os puritanos de séculos anteriores, que, segundo ele, tinham uma fé com mais músculos, mais profundidade e resistência, porque enfrentaram perseguições reais. Certo, ele está buscando uma fé mais robusta, mas a analogia que ele usa para o fortalecimento, essa sim é brutal. É a mais chocante de todas, sem dúvida. Ele menciona uma prática da época de cauterizar os tendões de um cavalo com ferro incandescente para supostamente fortalecê-los. É uma imagem horrível, mas a mensagem é clara. A aflição, por mais que queime, por mais que doa, é o que cria uma força inquebrantável. É o ferro em brasa de Deus que nos fortalece. Perfeição, confirmação, fortalecimento. Parece um processo bem completo, mas ainda tem uma quarta joia. O estabelecimento. O que seria isso? Se a confirmação é sobre a solidez interna, o estabelecimento é sobre a constância externa. É sobre não ser inconstante. Spurgeon usa duas metáforas ótimas aqui. A primeira é de uma árvore que é transplantada toda semana. Ela nunca vai criar raízes, nunca vai dar frutos e, no fim, vai morrer. Essa imagem é muito clara. E a segunda? A segunda é a de um catavento. Aquele galo de metal que fica no topo das casas e gira com qualquer sopro de vento, sabe? Ele usa isso para descrever pessoas que mudam de opinião e de crença a cada novo pregador que ouvem, a cada novo livro que leem, a cada nova ideia que surge. Não há um norte, um ponto fixo. Hoje, com o fluxo de informações nas redes sociais, a cada dia surge uma nova verdade absoluta, uma nova tendência, uma nova ideologia. E é muito fácil ser esse catavento girando sem parar. Exatamente. Ser estabelecido, para Spurgeon, é o antídoto para isso. E tem 3 áreas. Primeiro, em doutrina. Saber no que se crê e por que se crê, sem ser levado por qualquer vento de doutrina. Segundo, em fé. Ter uma confiança firme em Cristo que não vacila. E terceiro, e talvez o mais prático, em propósito. Ter um objetivo de vida claro, dado por Deus e persegui-lo com firmeza, mesmo que ninguém mais ajude ou acredite.
Ele usa o exemplo de Davi, que foi enfrentar Golias sozinho, enquanto os próprios irmãos zombavam dele. Ele tinha um propósito estabelecido. Ser aperfeiçoado na forma, confirmado na substância, fortalecido na ação e estabelecido no propósito. É um pedido e tanto. O que me intriga agora é a segunda parte. Como ele pode ter tanta certeza de que um pedido tão audacioso seria atendido? De onde vem essa confiança toda? Essa é a virada do argumento. E a confiança dele não está de forma alguma em quem pede. Não tem a ver com o mérito da congregação. Toda confiança está depositada na natureza de quem ouve a oração. A primeira razão que ele dá está na forma como ele se dirige a Deus. O Deus de toda a graça. Toda a graça. O que isso implica? Implica que a fonte é inesgotável. Não é o Deus de alguma graça ou de muita graça, é toda a graça. Uma fonte infinita. Se a fonte é ilimitada, como seria possível pedir demais? Mesmo que o pedido seja a perfeição, não é grande demais para uma fonte infinita? Ele usa uma história aqui que achei fantástica, sobre o Alexandre, o Grande. Sim, é uma ilustração perfeita. Um cortesão recebeu de Alexandre a permissão para pedir o que quisesse do tesouro real. O homem fez um pedido tão absurdamente grande que o tesoureiro se recusou a pagar, dizendo que aquilo ia quebrar o tesouro. O caso foi levado ao Alexandre, que ouviu e disse: paguem. É de fato muito para ele pedir, mas não é muito para Alexandre dar. E ele ainda elogiou o cortesão por ter uma fé tão grande na sua generosidade. A lição de Spurgeon é: quando você ora ao Deus de toda graça, faça pedidos grandes. Pedidos pequenos quase o insultam. Que inversão de perspectiva. Geralmente a gente pensa em ser humilde nos nossos pedidos, né? Ele diz que a verdadeira humildade é reconhecer a grandeza de quem pode dar. Qual é a segunda razão? Segunda razão é igualmente poderosa. O texto bíblico diz: o Deus de toda graça que nos chamou. A palavra-chave é chamou. A lógica dele é que o chamado de Deus para a fé é o primeiro elo de uma corrente que ele mesmo forjou e que ele não vai quebrar. Se ele se deu ao trabalho de iniciar a obra, chamando a pessoa, ele não a abandonaria no meio do caminho. O chamado inicial é a garantia da conclusão final. Então a lógica é que o primeiro passo de Deus já garante o último. Exatamente. Ele cita outra passagem que diz: porque irrevogáveis são os dons e o chamado de Deus. Uma vez que o chamado foi feito, a promessa está selada. A iniciativa foi de Deus e ele é fiel para completar o que começou. Isso já seria forte, mas ele ainda acrescenta uma terceira razão, que eleva ainda mais o argumento. Não é apenas que fomos chamados, mas o destino desse chamado. Sim, e esse é o clímax do argumento para ele. O texto diz que Deus nos chamou à sua glória eterna. O destino não é algo pequeno ou temporário, é a própria glória de Deus. É compartilhar da majestade e da honra do Criador para sempre. E o raciocínio dele é o seguinte: se Deus prometeu um destino tão inimaginavelmente grandioso como a sua própria glória, faria algum sentido ele negar a ajuda necessária para a jornada? Seria como prometer um palácio, mas negar o pão para a viagem. O tamanho do destino final garante os recursos para o caminho. É uma lógica de escala. Se o prêmio final é infinito, qualquer custo no caminho se torna pequeno em comparação. Mas ainda falta uma peça. A razão final que parece amarrar tudo. Sim, a quarta e última razão, que é o fundamento de tudo. Onde tudo isso acontece? O texto termina dizendo: em Jesus Cristo. Essa é a chave que abre a porta para todo o resto. O acesso a essa graça infinita, a validade desse chamado, a certeza dessa glória eterna, nada disso se baseia no nosso esforço ou merecimento. Está tudo ancorado na pessoa e na obra de Cristo. É isso que transforma o que poderia ser um pedido arrogante e presunçoso em uma confiança humilde e bem fundamentada. É o que torna a oração crível. Sem essa peça, seria só um pensamento positivo, né? Ele chega a dizer que, sem Cristo, teria medo de pedir qualquer coisa, mas com ele pode pedir tudo. Porque a confiança não está em si mesmo, mas no mediador. Perfeitamente. As 4 razões
constroem uma fortaleza de confiança. A natureza de Deus é de graça ilimitada. Ele já demonstrou seu compromisso ao nos chamar. O objetivo final desse chamado é o maior recompensa possível à glória eterna. E o mecanismo legal e prático que garante tudo isso é a obra de Jesus Cristo. Não sobra espaço para dúvida na visão dele. Fazendo uma síntese da nossa conversa, o que a gente tem aqui é uma bênção de ano novo que redefine radicalmente o que significa bem-estar. Não se trata de uma busca por uma vida sem problemas, mas de enxergar os problemas como o próprio caminho para um caráter perfeito, firme, forte e com propósito. A felicidade não é a ausência de dificuldades, mas o crescimento que acontece através delas. E reforça um paradoxo que é central na experiência humana, não apenas na religiosa. A verdadeira estabilidade, a verdadeira força, não vem de um mar calmo e da ausência de ventos. Elas vêm de ter raízes profundas o suficiente para aguentar as tempestades mais violentas. A aflição, nessa lógica, não é um desvio do caminho para a maturidade, é o próprio caminho. O que nos deixa com uma reflexão final. O sermão termina com esse apelo à confiança, apresentando a fé não como um salto cego no escuro, mas como a única aposta segura. Se a gente trouxesse a ideia para fora do contexto estritamente religioso, como a nossa perspectiva sobre os desafios e as decisões da vida muda quando redefinimos o que consideramos risco e o que consideramos segurança?